E começo o programa de hoje com uma convidada que eu sei que vocês amam. Aliás, na chamada do programa eu já falei, mande as perguntas, porque hoje eu pedi para que ela viesse para conversar e te ajudar, para que você fique cada vez melhor, cada vez mais seguro, mais bonito, né? Porque é fato que a nossa pele, o envelhecimento natural, vão, assim, de encontro à nossa autoestima. E a gente tem aí alguns truques, algumas dicas com ela, que é uma das maiores experts em procedimentos estéticos do país, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, doutora Lígia Cogos. Querida, que saudade de você. Abraçar a gente não pode, senão a gente dá mau exemplo. Mas não dá uma vontade? Olha, dá vontade de muitas coisas aqui nesse programa. Inclusive, você fala que eu vim ajudar. Não, acho que eu vim ser ajudada, porque esse teu discurso inicial, essas palavras, eu já comecei a pensar se eu não devo tocar piano. Poxa, ou claro então... que sim. Um ânimo que ela dá que é impressionante, né? E você sabe que a gente tem um piano lindo ali de cauda, né? Eu já toquei nesse piano. Ah, gente, poxa vida, será que a gente não consegue puxar depois esse piano pra gente ouvir uma palhinha da doutora Lígia? Não consegue. Hoje não, mas qualquer dia você vem pra tocar pra gente, tá bom? Aqui eu já toquei nesse magnífico piano, com o meu marido cantando. Olha que coisa maravilhosa, ainda quero ter o privilégio de presenciar isso ao vivo. Doutora, vou te convidar pra sentar. Vamos lá. Eu falo que a gente não pode abraçar, a gente tem que manter essa distância, porque eu entendo que a gente, como influenciador, como comunicador, pode ficar à vontade, a gente precisa dar o exemplo, né? E a gente tem que obedecer. Tem um exemplo que eu acho que é sempre importante, que é o de obedecer às autoridades. A gente precisa entender, é regra, vamos seguir a regra, combinado? Agora, vamos lá, doutora. Eu poderia te abraçar porque eu já tive a Covid, eu acho que eu tô tranquila, mas por isso que eu tô explicando tudo isso. Vamos falar um pouquinho de pele, de beleza, de envelhecimento, que faz parte, né? Pois é, inclusive é uma coisa que pode animar alguém que esteja um pouco desanimado, porque uma das coisas que nós vimos nesse período é que o equilíbrio pode ser frágil em algumas pessoas, né? O fato de ficar privada da convivência com a família, com os amigos, é algo que desestabilizou muitas pessoas. E, às vezes, o primeiro sinal numa mulher de recuperação é o desejo de arrumar-se novamente, de passar um batom, de voltar ao cabeleireiro, de tentar melhorar o rosto. Então, pode ser o primeiro sinal de recuperação. E é um bom sinal, caiu a minha camisa. Ainda hoje eu escrevi lá no meu Instagram, né? Eu tenho ficado muito angustiada pensando, principalmente nos idosos, que carregam o peso de serem taxados como grupo de risco. Aí, imagina, sou grupo de risco, já dá um medo. Aí depois um distanciamento, filhos que às vezes aproveitam para nem visitarem os pais, nem fazerem uma ligação, o que eu acho um absurdo também. E não pode ir em nenhum lugar, quer dizer, o direito de ir e vir lhe foi tirado. Muitos já estão... assim, não entendendo bem o propósito de vida que eles têm, porque já estão aposentados. Minha gente, vamos fazer diferença nesse mundo. Doutora Lígia hoje veio falar de coisas boas pra gente ficar animado. Mulherada, dá pra se cuidar em casa e fazer um carinho em si, né? Isso melhora a autoestima. Sim, esse é o destino do ser humano, né? Tentar ir pra frente, tentar se aperfeiçoar. Um ser humano que não chega nunca à perfeição, dificilmente. Talvez a Cláudia Tenório. Não, eu ia falar talvez a irmã Dulce, né? Mas esse desejo de buscar um aprimoramento é algo que nos impulsiona sempre, né? Isso é maravilhoso. Bom, para hoje, o que a gente pensou? A participação de quem está em casa, porque se eu tivesse... gente, graças a Deus eu estou trabalhando, mas se eu tivesse presinha em casa, eu ia estar doida para participar do Vida Melhor, mandando pergunta, querendo ver meu nome na tela. Então é isso que a gente vai fazer contigo Ela é assim hoje. desde pequenininha. Eu sou mesmo.
Vamos lá para a tela aqui para a gente conferir a primeira pergunta. A doutora Lígia Cogos vai desenvolvendo e a gente vai conversando com a sua participação. Se você ainda não enviou a sua pergunta, você vai enviar no 11 9 50 45 18 40, tá? Anota aí e manda, porque dá tempo. 11 9 50 45 18 40. Mas antes... Oi? Antes tem imagem de rosto, mas antes eu quero fazer uma pergunta minha, pessoal. Posso? Vontade. Eu percebi que eu já não tenho mais idade para ter nenhuma espinha no rosto. Eu percebi que nasceu uma bem aqui. Isso pode ter a ver com o uso da máscara? E eu vejo que as meninas estão reclamando um pouquinho de problemas aqui nessa região. Pode ter, pode ter. É claro que pode ser decorrente de outras coisas ligadas à própria quarentena. O consumo, não é o caso da Cláudia, claro, mas o consumo de comidas mais calóricas. Quem disse? Você, chocolate. Eu sei que não. Eu conheço a Cláudia. Ou então o próprio estresse, também não é o caso da Cláudia, que a quarentena pode desencadear. Algum desequilíbrio hormonal pode acontecer, mas o uso da máscara como um fator de obstrução, principalmente as máscaras mais pesadas, podem sim desencadear. Nós vimos isso acontecer. Não só espinhas, como outras afecções dermatológicas, como dermatites, até como uma dermatite alérgica, pegando até o limite da máscara, torna até fácil o diagnóstico, né? Olha lá. E as peles mais oleosas, que tendem a uma certa oleosidade, especialmente do nariz para baixo, nesse terço inferior da face, podem facilmente se sentirem obstruídas ali pelo uso muito prolongado da máscara. E por isso que, para quem está tendo esse tipo de reação, é bom não descuidar de limpar bem o rosto, não com álcool gel, mas com um sabonete que combata a oleosidade, com uma loção adstringente, aí sim pode ser hidroalcoólica, que limpe bem a pele, aquele tipo de adstringente que quando se passa com um disco de algodão, o disco de algodão sai pretinho, sai sujo, né? Sai, mesmo que você não tenha saído de casa o dia inteiro, não tenha entrado em contato com a poluição, nota-se uma purificação passando uma loção assim, e aí já vai melhorar. É claro que em casa ficar o maior tempo possível sem máscara. Perfeito. Bom, a produção falou que tem uma imagem aqui para a gente observar, admirar. Vamos colocar essa imagem? Sim, porque eu lembro que você tinha falado sobre... eu até detesto esse termo, tenho uma grande antipatia pelo termo harmonização facial, apesar de que todos perguntam muito sobre isso, porque eu penso que o termo harmonização facial dá uma falsa impressão de que seja alguma coisa recente. E todos os médicos, desde os anos 50, sempre buscaram uma maior harmonia no rosto. E é isso que se faz, que cirurgiões plásticos, grandes nomes nossos, como Ivo Pitangui, sempre buscaram uma harmonização do rosto. E eu estava mostrando aqui, até mostrando algumas celebridades de épocas passadas e diferentes, que o rosto jovem... Vejam que interessante, o conceito de beleza praticamente não muda com o passar dos séculos. O que muda é a moda, é a maneira como essa beleza se apresenta, né? Tipo de cabelo, tipo de maquilagem, tipo de roupa, tipo de sobrancelhas. É até uma coisa perigosa, porque um modismo passa e depois pode deixar um rosto anacrônico, né? Fora de moda, digamos assim. Mas o conceito de beleza é atemporal. Pode-se ver isso em quadros da Renascença, como pode-se ver nas fotos de moda das mais jovens modelos atuais. O rosto jovem, o rosto da mulher, que dá a impressão de beleza e juventude, é o rosto que mostra um triângulo invertido. Vejam nessas fotos, onde o diâmetro malar é maior e
vai se afinando em direção ao queixo. Então, há um triângulo invertido no rosto de cada mulher que dá a impressão de juventude, na mulher jovem, na mulher que atrai. Claro que uma mulher pode atrair por outras qualidades e tudo mais, mas o rosto que dá uma impressão, até, veja que coisa metafísica até, dá a impressão ao macho que a observa, inconscientemente, que ela é uma mulher fértil. Olha que interessante. Então, nós não podemos culpar os homens por eles gostarem tanto das mulheres bonitas, das mulheres que passam a impressão de juventude, porque há um desejo do homem por uma mulher que possa procriar. Então, essa beleza que tanto atrai os homens é uma beleza que lhes dá um recado subliminar. Olha que interessante, ou seja, é um desejo inconsciente, né? Um desejo inconsciente. Não é assim, eu quero, não sabe nem o porquê. Que interessante. Então, é o triângulo invertido. E esse triângulo invertido que os médicos buscam recuperar, que pode se desgastar com o tempo, tanto por motivos cronológicos, como por desgaste físico externo, ou por hábitos, né, como o fumo, como o sol em excesso, ou por aumento de peso, onde há um aumento do volume no terço inferior também. Então, os médicos, sejam cirurgiões plásticos, sejam dermatologistas, tentam voltar à face da mulher, tentam fazer retornar este triângulo secreto que está ali oculto. Olha, gostei muito de aprender sobre isso. Eu gosto sempre de entender um pouquinho o que passa pela cabeça, como é que é o instinto, né, do ser humano. E aí a gente está aprendendo com a doutora Lígia Cogos. Agora a gente vai, então, passar para as perguntas. Vamos, porque agora que todo mundo já entendeu que o ideal é ter esse triângulo, tem gente que está querendo saber o que faz para manter um triângulo da juventude, para manter até mais se quiser beleza. passar as fotos. Temos mais fotos? Tem mais duas, três fotos, rapidamente. Você vê que tá tudo aqui no improviso, né? Então vamos lá, vamos passar outras fotos, porque eu não sabia, então agora eu vou saber. É bom porque eu também estou sendo... rapidamente para não prejudicar aí, então, as perguntas. Fotos... Aqui, então, o que vai acontecendo com o passar do tempo, veja, na primeira foto, o triângulo presente, e com o passar do tempo, esse triângulo vai se invertendo com maior volume na parte de baixo do rosto, no terço inferior da face. E a testa vai ficando mais apertadinha? Vai ficar, não necessariamente, mas principalmente a partir do centro da testa, há um aumento de volume, principalmente à custa do aumento de volume na parte inferior do rosto. Seguinte, vamos lá, quero ver a próxima foto, então. Aqui, então, são maneiras de se ir levantando esse triângulo, apagando os sulcos, dando maior destaque na região das maçãs, né? Na região malar. E aí, quer dizer, é um procedimento bem sutil, provavelmente na época certa, né? Porque você vê que ela não estava totalmente invertida ainda, mas eu percebi ali uma leve flacidez aqui no... Como é que chama? No maxilar? No contorno facial, no contorno facial. Aqui é até um pequeno primeiro passo para se levantar, né? Mais passos seriam necessários, mas para ver os primeiros passos nesse sentido. Interessante. Vamos para a próxima foto, então? Isso tudo a gente vai conseguindo através das técnicas novas. Então, seria preenchedores, é isso? As técnicas, tanto as novas como as antigas, né? Quando os cirurgiões plásticos faziam os liftings, o que eles faziam era, até precocemente, mulheres na faixa dos 40 anos, né? Que se descolava o rosto, se levantava as estruturas para conseguir esse efeito lifting. É claro que o grande ganho nos últimos tempos, e cada vez mais, se nós falarmos nos últimos 10 anos principalmente, foi conseguir isso sem técnicas tão invasivas, sem necessidade
de uma internação, de uma cirurgia, de uma anestesia geral, à custa dos preenchimentos, das toxinas botulínicas, dos estimuladores de colágeno, dos medicamentos via oral que estimulam a produção de colágeno, né? Que refinam a estrutura da pele, tudo para conseguir um levantamento nessa área. Olha que interessante, bom pra gente aí que tá vivendo esse tempo, né? Porque com certeza é muito mais confortável e a gente não percebe tanto o peso do passar dos anos, né? Vai todo mundo continuando aí com o triângulo da beleza, da juventude. Agora sim, gente, vamos para as perguntas, Vamos né? para as perguntas. Eu aqui hoje ansiosa para ver a participação de vocês. Primeira, é verdade que a ceratose seborreica não tem cura? Tomar sol faz nascer mais? O que é ceratose seborreica, doutora Lígia? Não, ao contrário, se existe uma coisa de resolução tão simples e tão rápida, são as queratoses seborreicas. Eu só me preocupo se aqui é queratose, com QU, né? Queratose, tá escrito ceratose. Queratose. Também se usa ceratose seborreica. As ceratoses seborreicas são, parecem verrugas achatadas, amarronzadas, ásperas, um pouco mais altas. Como do Morgan Freeman, por exemplo, que é aquele ator negro que tem... a dele talvez um pouquinho diferente, mas de resolução igualmente simples. Um dia eu quero ver se eu pego o Morgan Freeman e resolvo. E é uma coisa simples, que numa consulta simples, o dermatologista que realmente deseja ajudar alguém, ele cauteriza rapidamente. Talvez a pessoa que nos perguntou esteja confundindo com a dermatite seborreica, que é um processo mais clínico de uma irritação, parece uma alergia, parece uma pele seca, mas que de fato tem um fundo oleoso. Quanto mais creme passa, dá a impressão que piora. A pessoa tem uma sensação de ressecamento intensa. Tomar sol ajuda a dermatite seborreica. Porque... E piora a ceratose ou queratose seborreica? Aqui ela está perguntando se piora ou se melhora. Ela está perguntando se faz nascer mais, ou seja, piora. Não. Eu apenas conjecturei se ela não estava confundindo com a dermatite. Mas em ambos os casos, tomar sol é ok? Não. A ceratose seborreica não tem nada a ver com o sol, né, de resolução rápida, com microcauterizações muito rápidas. Método, inclusive, barato, não é preciso nenhum laser sofisticado para resolver. Se for com a doutora Lígia, você nem vê, porque ela faz assim, conversando, recitando poemas, falando da história antiga, e de repente você fala, o que aconteceu? Aí você olha... Porque falar com ela é muito instigante, né? É assim, então nós vamos devaneando. É assim que ela cuida da gente, é um espetáculo, vocês têm que conhecer. Agora, a próxima pergunta, vamos para a tela, gente. Estou usando ácido retinóico. Ele vai ajudar na flacidez do meu rosto? Vai ajudar. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Eu vou completar a pergunta dela, tá? Porque eu sei que tem muita gente que usa o ácido retinóico, aquele que vende na revistinha, aquele que a amiga vende, aquele que vende na farmácia. Mesmo numa dosagem pequena, ele ajuda? Ajuda. Veja que retinol não é ácido retinóico. Muitos cremes que falam contém retinol, que é a vitamina A, mas não contém ácido retinóico. O ácido retinóico é a forma ácida da vitamina A. Normalmente é necessário uma prescrição médica. Então esse não vai encontrar fácil na farmácia nem nas revistinhas. Encontra-se fácil, mas nem sempre é tão fácil comprar sem prescrição. Até, claro, que sempre há a possibilidade de um farmacêutico. Mas o ideal é com prescrição médica, né? Gente, pelo menos uma primeira vez. Mas o ácido retinóico realmente ajuda a combater a flacidez, porque ele aumenta o número de... aumenta o teor de colágeno da pele. E mesmo que não descame, veja, isso é importante. A descamação com ácido retinóico é útil, apesar de incômoda muitas vezes, para que haja também uma mudança na coloração, na textura. Mas mesmo um creme suave de ácido retinóico,
com uso constante, vai favorecendo uma pele mais firme, mais homogênea, com apagamento de rugas superficiais. É uma grande invenção que foi descoberto pelo Dr. Kligman, americano, e que já está com quase 30 anos. Por isso as mulheres estão cada vez mais bonitas. Doutora, eu vou te pedir 2 minutos só para tomar uma água. Eu vou ali conversar com o Paulinho, mas eu volto já, tá bom? E aí a gente vai ter mais tempo para ouvir ler as perguntas e ouvir as respostas, né? Vamos lá, de volta aqui com a doutora Elígia Cogos. Eu posso falar para vocês que, se não for é uma das maiores experts em procedimentos estéticos, em cuidados com a pele do planeta, tá? Porque ela realmente... Planeta. Não, mas eu sei, agora porque você é convidada para palestrar em tudo quanto é lugar desse mundo. Gente, com tanto conhecimento que ela tem e com tanto que ela leva a sério a medicina. Isso é muito legal. E o bom é que eu, que frequento a clínica da doutora Elígia Cogos, posso falar que só vejo saindo de lá mulher bonita. Só sai gente bonita porque ela pega a gente mais ou menos e deixa a gente toda arrumada. É verdade, dá um up assim que você fala... Nossa, nasci de novo. Pena que a mamãe não está viva para ver você falando isso de mim. Mas é mesmo. E eu queria muito que todo mundo tivesse o privilégio de ser atendida por você, viu? Que é maravilhosa. Mas aí, como não dá para ir lá todo mundo presencialmente, elas vão aqui através do nosso video wall. Próxima pergunta, então, vai para a tela. Vamos lá. Qual o melhor procedimento para sustentação do rosto? Sustentação do rosto. Aí depende do caso da pessoa, né, do problema que ela apresenta. Uma das coisas que até vou mencionar aqui, que muita gente ainda não conhece, é um procedimento muito usado nos últimos 3, 4 anos, já existia antes, mas mudou-se a maneira de prepará-lo e de aplicá-lo, que é o ácido polilático, conhecido como Sculptra, e que são feitos várias injeções líquidas diluídas pelo rosto e que estimulam justamente o levantamento e a definição do contorno. Tem sido um grande êxito esse tipo de procedimento, que não é como os preenchimentos, que nós também usamos bastante, que são precisos, certeiros, no sítio onde é necessário, né? Então, os preenchimentos, por exemplo, são colocados nos sulcos, se existem sulcos, nas olheiras ou numa queda dos malares. E esse tipo de procedimento, conhecido pelo nome de Sculptra, mais conhecido, e é colocado em injeções líquidas por todo o rosto, estimula a produção de colágeno até na hora, já se vê um certo efeito, mas o efeito melhora depois de mais ou menos um mês, onde há um levantamento, uma definição do contorno, voltando no tempo, como se fosse um rosto de 10, de 15 anos atrás. Coisa maravilhosa. Né? E aí o Sculptra é uma sessão só ou precisa fazer várias? Normalmente, o que se preconiza para um rosto que esteja com um grau de pitose, né? Pitose na nossa linguagem médica é queda das estruturas. Normalmente se preconiza em torno de 3 sessões, mas a maioria das pacientes, principalmente que estão por volta dos 50 anos, já nota uma melhora tão grande na primeira sessão que muitas não precisam das sessões subsequentes, né? Perfeito. Vou aproveitar a pergunta que está na tela. Ela fala de sustentação do rosto. Algumas mulheres me perguntam isso em boxe, e eu não sei responder, gente, mas a doutora ali já vai responder, sobre os fios, que antigamente falava-se muito de fio de ouro, fio que puxava. Isso ainda existe? Funciona? A cada temporada, nos últimos 30 anos, surge um tal fio diferente, nos quais eu não acredito, e a maioria dos médicos mais sérios partilha da minha opinião, não há fundamento científico. Perfeito. Próxima pergunta na tela, a gente vai acompanhando. Vamos lá.
Esperar um pouquinho. Agora. A pele do rosto da mulher na menopausa esquenta um pouco. Alguma sugestão sobre o que fazer? Olha que interessante. Ah, deve ser por causa do calorão que de vez em quando algumas têm. Sim, esquenta. O que a moça deve estar perguntando é a sensação mesmo de calores, né? Típicos, que os ginecologistas sabem entender como os fogachos que a mulher na época da menopausa tem. A melhor coisa a fazer enquanto não se decide com o ginecologista se pode-se fazer uma reposição hormonal, que acabará com isso rapidamente, mas enquanto não é possível, os dermatologistas prescrevem, aliás, também prescrevem por outros motivos, para o próprio estímulo de colágeno, mas os cremes faciais que contenham um pouquinho de estradiol na fórmula. E eu falo isso às vezes nos meus stories e as meninas perguntam, mas é o tempo todo. Como é que é o seu creme? Como é que é? Eu não posso, gente, falar, porque assim, isso que eu queria te perguntar. Cada pessoa, quando você, por exemplo, faz lá, escreve para manipular um creme, cada pessoa usa uma dosagem indicada para aquela pele, né? Sim, o estradiol, ou estrógeno, né? É o hormônio feminino. É aquilo que será usado, talvez, pelo ginecologista via oral para fazer uma reposição hormonal, caso seja possível. Mas, em dosagens adequadas, mesmo que o ginecologista não indique uma reposição, que haja contraindicações de diversas naturezas, que não cabe nos detalharmos aqui, mas o creme facial, rosto e pescoço com estradiol, não há problema de ser usado e realmente tanto faz o papel de aliviar um pouco a sensação local, né? Não vai aliviar uma sensação sistêmica, mas vai, sobretudo, deixar a pele mais bonita. Porque o que ocorre após a menopausa, de fato, não é logo que haja os sintomas da menopausa, mas alguns anos após a menopausa, com a privação do estrógeno, a moça começa a sentir um desgaste. Quando ela vê fotos de 3, 4 anos atrás, ela se acha um pouco menos viçosa. Não está envelhecida, mas ela não está com aquele viço, aquela resplandecência que havia há poucos anos atrás. E o estradiol devolve isso? Devolve Muito isso. legal. Eu amo. Próxima pergunta, vamos para a tela então, gente. Como eliminar melasma de forma natural? Nesse momento, não tenho condições de comprar medicamento. O que fazer em casa? Mas é muito mais barato comprar um medicamento do que gastar e arriscar-se com alergias, porque, inclusive, uma das coisas perigosíssimas para melasma e que na história da televisão, inclusive, há o relato de moças que morreram com tratamentos à base de figo, de limão e não sei o quê. Então, tomem cuidado. Não são remédios caros. Existem até produtos prontos que podem ser comprados à base de hidroquinona, à base de ácido retinóico, à base da combinação de ambos. Hidroquinona com ácido retinóico. Anota aí, gente! À base de... As pessoas às vezes têm um convênio médico, não é? Não esqueçam que nos seus convênios existem os dermatologistas que estão Aliás, lá. eu vou falar, até no SUS, eu sei que No nem sempre é SUS. fácil, mas existem ótimos dermatologistas. Sim. Entendeu? Sim, no SUS. E, então, hidroquinona. A hidroquinona é um medicamento que não perdeu o seu lugar durante décadas no clareamento de melasmas, ácido retinóico e ácido glicólico. Perfeito. E protetor solar sempre, né, gente? Porque também eu vejo, às vezes, amiga que tá tratando a pele e eu falo, passou protetor? Ah, esqueci. Aí não pode. E olha, uma dica importante, que eu vejo muitas moças manchadas por causa disso.
depilação com cera no rosto está proibido, especialmente para quem tem tendência a manchas, porque aquilo faz com que a pele se torne vulnerável até ao entrar num automóvel que esteja quente. Então, cera não. Usem outra coisa, nem linha, nem iraquiana, nem cera. Ó, nem linha, hein, gente? Doutora, a turma tá amando a sua presença aqui. Eu ia terminar agora, mas eu não vou terminar, mas eu preciso então entregar um recadinho e eu volto aqui contigo, tá bom? E que bom que vocês estão curtindo, que estão mandando as perguntas. Eu fico feliz porque, como eu disse no começo do programa, essa é a missão. Agregar algum valor na sua vida e te ajudar neste processo, né? Enquanto a gente está vivo, a gente vai aprendendo. Agora, voltando aqui com a doutora Lígia Cogos, eu vou direto para a pergunta. Você ia falar alguma coisa? Não, não falo nada. É porque eu tô achando tão bom a gente ajudar a turma em casa, gostoso, né? Muito bom. A pergunta é, gostaria de saber até quantos anos as espinhas aparecem no rosto? No meu caso, até 25, que é hoje. Sim, você está fazendo agora 25. Exato. As espinhas podem surgir a qualquer momento entre a adolescência e a segunda vinda de Jesus Cristo. Ó. Porque há alterações hormonais que podem determinar o aparecimento das espinhas até idades mais maduras, mais experientes. Então, por exemplo, uma mulher pós-menopausa pode ter uma grande erupção de espinhas porque ela está sem o hormônio feminino e o masculino dela se mantém. E com isso há uma predisposição para as espinhas. As nossas espinhinhas sempre são causadas pela parte masculina dos nossos hormônios. Culpa deles. Tanto na mocinha de 14 anos, como numa mulher madura, pós-menopausa, é sempre por causa do aumento, ou não é que há um aumento da testosterona, mas há uma falta de antagonismo. Sabe, Cláudia, que o hormônio feminino fica naquela luta constante com o masculino, né? Interessante, né, gente? Olha, quando a gente começa a conversar e começa a pensar na criação, na forma do comportamento, até das células, dos hormônios, é tudo muito interessante, é tudo muito casado. Tudo combina muito entre si, né? Sim, e há males que vêm para bem, por exemplo, se nós formos entrar na discussão filosófica disso, né? Por exemplo, quais são os problemas que advêm, que podem advir de uma mulher ser muito atraente depois de uma fase muito madura da existência, né? Há problemas também. Então, é claro que isso é um assunto para os filósofos, para os padres, para os entendidos. Que, aliás, a doutora Lígia Cogos tem um filho que é filósofo incrível, inteligentíssimo. Um beijo pro Paulinho, viu? Vamos lá, próxima pergunta na tela. Qual o procedimento ideal para as manchas de sol? Mancha de sol é diferente de melasma? Talvez a moça queira se referir aí. Manchas de sol são manchas que vêm em decorrência da exposição ao sol. Tanto pode ser o melasma, que seriam as manchas espalhadas, mais comuns nas peles douradas ou nas peles morenas, como são as sardas, por exemplo, numa ruivinha, também são manchas de sol. Uma mocinha de 15 anos ruiva que se enche de sardas toda vez que vai para a praia. Ou então, numa senhora mais velha, que pode ter manchas arredondadas pelo rosto, principalmente nas zonas que estão expostas ao sol, né? Todas são manchas de sol. Para o melasma, o melhor tratamento, até com o qual se deve começar, não são os mais complicados, são justamente os produtos simples de uso local. Para sardas é uma coisa muito simples, às vezes só um peeling já resolve. E as manchas arredondadas, que vêm com a exposição solar, que talvez seja o que a pessoa quer, a qual a pessoa está se referindo, são as aplicações de neve carbônica, ou as cauterizações, ou a luz pulsada, processos que queimam essa primeira camada e fazem com que rapidamente tudo se resolva. Legal. Próxima pergunta, então, vamos lá para a tela.
Qual o procedimento para melhorar poros dilatados e rugas ao redor dos olhos? Duas coisas diferentes, mas que podem estar presentes concomitantemente e na mesma pessoa. Os poros dilatados advêm de uma pele oleosa, podem estar presentes numa pessoa de 25 anos, de 30 anos, e que ainda não tem ruga nenhuma. Eu gosto muito do tratamento com a isotretinoína oral, conhecido como Roacutan, que normaliza tudo isso. O ácido retinóico de uso local também tem uma ação reconhecidamente eficiente no tratamento dos poros dilatados. E adstringentes, vamos até partindo para coisas mais simples, por exemplo, sempre se os poros são dilatados, um adstringente que combata a oleosidade. Produtos mais gordurosos tendem a piorar os poros dilatados. E as ruguinhas em volta dos olhos, cremes especiais, por exemplo, com Dense Skin, que estimula a produção de colágeno, o ácido retinóico, especialmente nas laterais dos olhos, procedimentos como a aplicação da toxina botulínica, muito conhecido com o nome de Botox, outras marcas também como de esporte, e que eliminam rapidamente essas rugas. Perfeito. Aprendemos muito, né, gente? Não foi bom? Quero só agradecer. Muito obrigada, doutora Lígia Cogos. Um grande prazer te receber sempre, você sabe disso. Manda um abraço para toda aquela turma da clínica Lígia Cogos, que é uma clínica maravilhosa ali na Avenida Brasil. Muito obrigada. Amo. Beijo pro Paulinho e pro Valdemar. Fica com Deus, tá? E se cuida. Tá bem bonita. Imagina. Gostei de vê-la. Não é bom? A gente vai aprendendo, vai entendendo que a vida pode ser cada vez melhor. Cada dia você pode ficar mais bonita. E é assim que a gente vai seguindo, com a cabeça boa. Eu não quero você só pensando besteira. Tem gente que fica aí consumindo um monte de notícia ruim e tá ficando pra baixo. Por quê? O que tá te acrescentando? Fica aqui comigo, tá bom?